Agora, às 7h05, a gente volta a falar de saúde. A dificuldade de enxergar aumenta conforme a idade vai se avançando, mas tem um problema se tornando comum entre os jovens, é a síndrome do olho seco. Vamos saber o motivo de ter mais casos assim entre os jovens? Será a relação mesmo com a internet, né? Ali direto no computador, na tela do celular? Gabriela Martins vai explicar direitinho pra gente o que é essa doença e o que está acontecendo, né, Gabi? Bom dia. Bom dia, Fabíola, para você, para o Mário, para todo mundo de casa. Isso mesmo, vamos falar sobre essa síndrome do olho seco que causa muito desconforto, viu? Para quem sofre dela. Tem uma secura no olho, às vezes uma ardência, uma coceira e até um embaçamento da vista. Quem vai explicar melhor para a gente isso tudo, Fabíola, é a doutora Liliana Nóbrega, ela é médica oftalmologista e é especialista nessa síndrome do olho seco. Bom dia, doutora. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Primeiro eu queria que a gente explicasse o que é essa síndrome do olho seco para que as pessoas de casa entendam se de repente elas estão passando por esse problema, né? Bom, a síndrome do olho seco hoje atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E não é diferente aqui no Brasil. Ela é uma deficiência ou na produção da nossa lágrima ou numa evaporação excessiva da nossa lágrima. Em ambas as situações, o olho fica ressecado, a lágrima não se forma adequadamente ou evapora muito. E a maioria dos olhos secos são do tipo evaporativo. E aí o olho fica vermelho também, não é isso? São vários sintomas, vermelhidão é uma delas, ardência, lacrimejamento muitas vezes como uma resposta à secura, sensação de areia, de aspereza nos olhos, dificuldade de abrir os olhos de manhã, são vários os sintomas da síndrome do olho seco. Agora, como a Fabíola já conversou aqui, já começou a falar com a gente, a internet, né, o uso excessivo de telas pode causar realmente esse problema? Realmente é um dos grandes fatores que a gente fala dos fatores ambientais, é o uso de telas, sejam elas os celulares, os tablets, os notebooks, até as TVs. Né? Então a gente tem um número de horas muito aumentado. Antes da pandemia a gente já usava muitos eletrônicos, com a pandemia isso piorou muito. Entendi. E aí tem uma questão no fator idade ou essa situação já está espalhando essa síndrome para qualquer faixa etária? Antes, Gabriela, era uma doença típica do sexo feminino e daquela mulher de meia idade, 40, 50 anos, pós-menopausa. Hoje a gente vê que a epidemiologia da doença mudou, está atingindo homens, mulheres e principalmente hoje, devido à pandemia, as crianças e os adolescentes, justamente pelo aumento do número de horas nas telas. O que acontece? Quando a gente está na frente das telas, nós não piscamos adequadamente. A gente pisca pouco ou de forma incompleta, de forma que a gente não fecha totalmente o nosso olho. E o mecanismo do piscar ele é muito importante para que as glândulas joguem a gordura, formem a camada lipídica do filme lacrimal. Essa camada é que dá essa proteção à nossa lágrima, impede a evaporação excessiva. Então, o fato de não piscarmos adequadamente está trazendo muito olho seco. Então tem que piscar mais, né? Tem que piscar. O fator estresse complica também esse problema? Sim, a pandemia trouxe muito mais estresse para todos nós, não importa a faixa etária, crianças foram atingidas, adolescentes, adultos jovens, idosos. As glândulas palpebrais que jogam essa gordura são muito atingidas também pelo estresse. E aí o estresse traz medicações para tratar a ansiedade, para tratar a depressão. Houve até um aumento até da ingestão de álcool na população, né, para tentar relaxar um pouco devido à pandemia. Então foram todas questões que afetaram muito a glândula e afetaram muito o nosso olho. A falta de sono também. São múltiplos fatores que afetam a nossa lágrima. Doutora, uma última pergunta rapidinha. E aí, como é que a gente faz para resolver o problema, né? Você já falou sobre piscar, mas tem outros comportamentos que a gente pode mudar também, principalmente com criança? Sim. Primeiro, ao sentir algum desses sintomas, procure um médico oftalmologista, né? Ele vai poder iniciar o tratamento adequado. Algumas dicas que a gente pode dar para a população que está nos assistindo a cada meia hora de uso de telas, pausar, olhar para longe, para o infinito, piscar adequadamente,
de forma completa durante 1 minuto. Esse exercício do piscar é muito importante. Ingerir bastante água, elas estavam falando aí na reportagem anterior. A hidratação adequada é muito importante. Uma ingesta de gorduras boas na alimentação, ricas em ômega 3. O que são gorduras boas? Os azeites, abacate, castanhas, linhaça, chia, peixes ricos em ômega 3, salmão, atum, sardinha, para que a glândula tenha o substrato de gordura boa para drenar ali para nossa lágrima, né? Tá certo, então, doutora Liliana Nóbrega, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Obrigada. Tá aí, Fabíola, Mário, vamos piscar mais, nos alimentar melhor com boas gorduras, tomar o líquido adequadamente, descansar e principalmente descanso da tela. A doutora falou que a gente tem que ficar atento com as crianças, porque isso causa um impacto grande também na visão delas, né? Volto com vocês aí no estúdio. Eu já vou procurar minha consulta, entendeu? Porque eu tenho a síndrome do olho ressecado, então eu preciso resolver o problema logo, viu, Mário e Fabíola? Doutora, e o problema se agrava quando a gente fica de olho nas telas com a luz apagada? A luz tem que estar acesa quando a gente estiver olhando televisão, computador, celular, não faz diferença? Boa, Mário. Oi, Mário. Para a síndrome do olho seco não faria diferença, mas faz diferença para o cansaço visual, para um esforço acomodativo. Então a iluminação adequada ela é muito importante. Está acesa a luz, Aí. né? No caso do olho A luz tem seco. que estar acesa, então, né? Quando a gente for usar as telas. Ih, rapaz. Não entendi. Pode repetir, por favor? então a luz tem que estar acesa. para utilizar as telas. Sim, sim. Não só para utilizar as telas, para uma leitura de modo geral, a luz é muito importante para a nossa visão. Obrigado, doutora. Obrigado, Gabriela Martins. Aí os alertas, então, e as orientações para evitar olho seco, né? Muita tela na nossa vida.